Então, nós vamos começar. Eu vou apresentar para você a escola. Nós somos da Escola Maria Augusta Saraiva, que fica aqui no bairro Bela Vista, tá? É uma escola do Estado. E esse é um projeto Sextou, que foi articulado pela professora Camila, de História. E aí ela chamou eu, professor Ricardo, né? E a professora Monique, para a gente estar se somando com ela nesse projeto. E a intenção é a gente trazer pessoas bacanas, né, para conversar com os nossos alunos, assuntos inclusive, né, que estão em pauta hoje na escola, sobre cultura, sobre arte, sobre a vida. E nós estamos trazendo aí, vemos trazendo várias pessoas, né, e hoje vamos falar um pouco sobre o hip hop, sobre o rap, sobre o grafite, sobre MC, DJ. E aí, é você que é o nosso convidado hoje, que é o Ronei, tá? E aí, Ronei, eu queria que você se apresentasse, em vez de eu te apresentar, você se apresentasse, tá bom? Fique à vontade. Tá. Boa tarde a todos. É muito bom estar de volta na escola, porque quando a gente é criança, a gente acha que a escola é maçante, mas aí chega uma hora que a gente percebe que a escola é um lugar maravilhoso para a gente poder estar, né? Muitos aprendizados vêm dali. Queria agradecer o convite da Cibele, que é uma parceira, amiga nossa aí que eu descobri no meio do caminho. Oi, Cibele. Oi, A filhota dela que cola com a gente na São Bento de vez em quando. E agradecer a escola, né, pelo convite, por oportunizar a gente poder falar sobre, né? Então, realmente é muito importante para a gente, depois de adulto, poder ter esse link, né, da onde nós começamos toda a nossa trajetória. E muita coisa do que eu faço hoje da minha vida, depois de anos que você percebe que foi importante na escola. Então, esse é só um primeiro salve aí para a galera, né? Que vamos estudar porque é importante. A gente tem aquela rebeldia de falar que não é importante, mas é sim, né? E agora vou fazer a minha apresentação formal. Meu nome é Ioiô, que é meu apelido, né? Eu tenho um nome de rua, ou como a gente chama aí por aí, né? O codinome, né? O nome que a gente usa para poder vender o nosso produto, que é a nossa arte, né? Eu tenho um outro nome, além do Runeioyo, que é o Guardião, porque eu pensei naquela misticismo, né, de você defender a arte a todo custo, né, de fazer, propagar o que a gente faz. Isso é importante na minha trajetória. Comecei a dançar em 1983, comecei dançando break ali na Dom José com a 24 de maio. A 24 de maio é conhecida, bem conhecida assim, em São Paulo, porque tem uma galeria chamada Galeria do Rock, que por anos, quando eu tive loja lá, também foi conhecida como Galeria do Hip Hop, porque eu era muito ativo ali, né? Então, tem o setor de baixo, né, que era o subterrâneo ali, que vendia muito disco e tal. Para quem não sabe o que é disco, é tipo isso que está aqui atrás, que a gente colocava numa vitrola, tá, gente? Hoje não se usa mais isso, né? Tudo meio digital e aí é isso, né? Em 1983, veio uma febre, né, pro Brasil, e aí nesta época eu me encantei com o breaking, né? Que eu acho que não vai ser muito diferente do que talvez possa acontecer agora com o breaking se tornando uma modalidade olímpica, né? Então, eu acho que fazendo bons trabalhos, toda hora a gente vai estar tendo visibilidade na televisão, então pode ser que seja uma nova febre, né? Das crianças quererem se engajar, né, pelo encantamento de poder ir para a dança, né? Eu costumo dizer que a dança, as pessoas ficam vendendo segurança pública e saúde, né? Em vez de vender educação e esporte, porque educação faz com que você trate as outras pessoas
e a gente tem um conhecimento de buscar as informações que a gente precisa de uma maneira coerente, né? E também quando a gente fala que educação esporte, aliás, é saúde, né? Então evita um monte de coisa. Então a pessoa que fica muito sedentária e tal, então o esporte traz esse lado saudável, né, das pessoas. Então eu tenho até um slogan, né, na confederação que a gente está assim: esporte é saúde, hip hop quer dizer, né, o breaking no caso agora é vida, né? Porque o breaking faz parte da cultura hip hop que a gente vai durante a conversa falar sobre. E aí, como a gente fala que salva vidas? Porque essa questão que no Brasil é colocada como segurança pública, muitas vezes o Estado acaba sendo muito contundente, muito forte, muito severo em alguns tipos de cobrança, né? Então, para não complicar muito a nossa fala, a gente pensando do lado de tirar as crianças da ociosidade. O que é tirar as crianças da ociosidade? É fazer com que elas, no contraturno da escola, ou seja, no período da escola, ela está na escola, beleza. E depois que ela sai da escola até o período que ela vai para casa? Esse é o que a gente chama de contraturno ou período ocioso, né? Que ela pode fazer uma atividade extracurricular. E o que é extracurricular? É fazer atividades que são fora das matérias tradicionais de dentro da escola. Então, a gente trazendo o breaking para as crianças, o hip hop, fazendo com que elas entrem numa roda, façam freestyle de rap, queiram aprender música, fazendo em bateria eletrônica, mesmo que hoje faça tudo no celular, não importa. O importante é você ter atividades com a consciência de você fazer coisas boas para o próximo, né? Então, isso que a gente chama de tirar as crianças da ociosidade. E o hip hop tem muito disso, porque se cria uma comunidade e acaba podendo fazer com que as pessoas gostem das mesmas coisas, vão buscar as mesmas coisas e tudo mais, né? E aí, pulando de 83, que eu fui uma viajada, voltei, né? Mas assim, pulando de 83 para 88, mais ou menos, 85 a gente fundou lá São Bento, que é dentro do metrô da São Bento, virou um point, né? Hoje a gente é considerado um ponto turístico pelo patrimônio histórico da cidade, né? Do município de São Paulo. Então, a gente tem uma plaquinha azul. Todos os lugares que são históricos da cidade de São Paulo, e o departamento histórico nomeia aquele espaço com uma plaquinha azul. Então, eu já te chamo, Camila. A Camila levantou a mão aqui. Na São Bento, a gente, todo último sábado do mês, tirando a pandemia, né? Desde 1985, a gente frequenta aquele espaço do metrô, junta-se as turmas de dança e vínhamos dançar. De 6 anos para cá, o metrô autorizou a gente usar a tomada, cedeu mesa, a gente leva equipamento de som, então a gente faz como se fosse um baile mesmo, né? E aí, pulando de 85 para 88 a gente gravou o primeiro disco chamado Hip Hop Cultura de Rua. Neste disco, que era em LP ainda, tinha uma gravadora, né? A gente é tratado como artista, fazia foto no estúdio para poder fazer as capas, e aquelas coisas. Tinha encarte com o nome do artista, o nome do produtor, o nome do baixista, o nome do baterista, né? Você acompanhava quem produzia tudo isso, né? Então, nessa época, eu participei com o MC Jack DJ Ninja, que era uma dupla de rap e DJ, e eu era o AG, né? Tanto é que desculpa, muitas vezes eu divulgo meu nome como AG Naja, porque eu queria rememoriar aquela época onde eu era assistente geral do Ninja. E aí eu coloquei o Naja porque foneticamente ficava Ninja e Naja, e aí é mais fácil para as pessoas assimilarem, né? Então, de vez em quando eu uso esse Instagram para poder divulgar coisas musicais e tudo mais. E aí, em 92, eu gravei um disco chamado Radicais do Peso, que a gente aproveitou esses artistas e juntou mais uma galera, a gente montou um grupo e a gente gosta de falar sobre política, a gente fez um grupo para poder falar de política e raramente a gente fazia uma música sobre
o que a gente faz de verdade, né? Música, dançante, né? Pulando isso aí, nesse período aí eu virei grafiteiro, né? Pintava muro, pintava camiseta, fiz um monte de capa de disco como arte gráfica, né? Então hoje todas essas artes que a gente vê nas capas do disco tem um designer gráfico que faz. E na época a gente fazia tudo manual e colocava para um profissional fazer os fotolitos. O fotolito é um arquivo transparente que você colocava na gráfica para poder rodar o impresso, né? Hoje ainda é feito assim, em jornal, em revista, etc. Né? Se bem que hoje está mais digitalizado, não se usa tanto o fotolito, mas na época utilizava muito. Pulando de 92 para 99, 99 eu comecei a fazer os campeonatos de dança, né? E aí, chamado Batalha Final. De 99 até hoje eu faço evento de dança, né? Então, nessa época, eu sistematizei uma maneira de fazer as competições e hoje é utilizado no mundo inteiro, né? Esse estilo de competição, né? Não foi uma criação minha, mas na América do Sul eu fui o primeiro a fazer. Em 99. Em 97 foi criado na Europa essa competição, e aí eu viajei em 98, olhei e falei, mano, mas o meu DJ tem essas músicas. O cara colocou um palquinho aqui, eu conheço todo mundo que dança, eu vou fazer isso lá, né? Achei legal a história. Então, a partir daí, hoje estamos, né, com essa mesma competição, que foi uma brincadeira em 99, hoje está sendo utilizada para fazer a competição das Olimpíadas, né? Então, a gente está num caminho, num processo de visibilidade muito grande, né? De lá para cá, o resto, eu acho que a maioria de vocês já, em 92 mil, eu criei, em 99 também eu criei uma marca de roupa, né? Chamada Pichain. Pichain tinha vários sentidos, né? Porque ela era escrita com X, né? E na ortografia brasileira, o picho de rua, né? E o piche de chão e o pichain de cabelo é escrito com CH. E eu escrevi com X. De lá para cá, virou um salseiro, porque com X é gíria e o nosso dialeto, né? Porque fica meio onomatopeico. Para quem não sabe o que é uma onomatopeia, é quando a gente faz um barulho imitando escreve, né? Como imitando um barulho. Tchupá! E aí você escreve lá, tipo lá, né? Grande assim. Então, picha, fica psh, era o barulho do scratch, era o barulho do coisa, e também tinha a ver com o cabelo. E eu coloquei um hífen colocando a palavra in no final, né? Que aí em português fica pichain de cabelo. E se eu colocar o pichain, colocar para dentro toda aquela cultura do DJ, dessa história toda, né? Então, tem vários significados dentro de um único símbolo, né? Dentro de uma única palavra. Eu gosto muito de criar situações onde fazem sentido, né? Porque todo mundo que tem um nome aqui tem um porquê, né? Então, por que Ricardo? Minha mãe assistiu o Walt Disney, Ricardo Coração de Leão, e ela achou legal o nome, né? Então, para quem não sabe, esse desenho é muito antigo da Disney. Não tem hoje disponível, é difícil de achar, né? Mas eu fui uma pessoa que, hoje eu tenho 54 anos, eu sou dessa geração que teve a oportunidade de ver muitos... como é que fala? Eu tive oportunidade de assistir desenhos que não estão disponíveis nessas plataformas digitais, né? Eu acho que, querendo passar a bola aqui, eu acho que a Camila levantou a mão que ela queria falar alguma coisa. E Ney, alguém escreveu que onomatopeia é muito vista, Mariane, nos gibis, né? Isso realmente é para poder dar ênfase, né, na história e aquela coisa. Né? Ô, Ronei, só para te responder aí o meu nome, na verdade, eu até queria que fosse Ricardo Coração de Leão, viu? Mas aí eu acho, a minha mãe ela tinha pensado que eu ia ser um advogado, cara. Aí ela colocou Ricardo Leandro.
Ela falou, ele vai ser um advogado. Na verdade, ela colocou Ricardo e a mulher do cartório colocou Leandro. Porque falou assim, vai que ele seja um advogado, né? Um artista, né? Aí foi essa história aí que colocou meu nome aí, tá? Pode falar, acho que é o Renan Souto que vai falar aí. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, é Ronen, né? O seu nome? E eu queria saber se você trabalha com rap, né? Sim, Renan, eu trabalho com rap. Eu tenho um grupo chamado Radicais do Peso. Tem 2 discos gravados, mas é da época ainda do vinil. As músicas estão na plataforma digital. Eu vou colocar aqui para vocês o nome do grupo. Aí quem tiver Spotify, só tem no Spotify, tá? Tá. Aí vocês podem ouvir as nossas músicas. Não tem palavrão, tá? É para as pessoas pensarem sobre política. Também eu queria saber se sua família, como você falou que você ia trabalhar com rap, te apoiou. Olha, Renan, quando eu era mais jovem, vamos dizer assim, eu tinha 16, eu já me identificava muito com esporte, né? Eu jogava futebol de salão, gostava de andar de skate, eu andava de bicicleta, eu queria fazer aquelas manobras, né? Então, eu já queria fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu jogava ping-pong, eu era goleiro de futebol de salão, e eu tenho uma curiosidade falando de esportes, eu já vou respondendo a tua pergunta, só para você entender a sistematização do pensamento, né? Então, eu sou destro escreve com a mão direita, porém, a minha cintura para baixo, quando eu vou jogar bola, eu tenho mais habilidade com a perna esquerda. Então, eu era ponta esquerda no futebol de salão e todo mundo sabia que eu era destro, porque eu escrevia com a mão direita. Então, você confunde o adversário, porque as pessoas não têm muita habilidade com a perna esquerda, né? Então, dependendo da posição que você joga, você tem uma habilidade diferenciada dos outros jogadores, né? E aí eu conheci o breaking. Só que na mesma época que eu conheci o breaking, eu conheci o ioiô. Eu sou campeão mundial de ioiô. E nessa época eu jogava botão de mesa. Eu sou campeão paulista de botão de mesa. Então eu me empenhava demais assim nas coisas que eu gostava. E aí eu dividia meu tempo entre, tipo, como eu não tinha o skate, a bola, a bicicleta, o botão, aquelas coisas, né? Que a gente tinha uma família não desestruturada, né? Porque a gente morava... Hoje é um bairro muito conhecido, mas quando a minha família comprou o apartamento naquele lugar lá, não tinha dinheiro assim muito fácil, né? Eu vou dar um exemplo. Para eu ter um par de tênis, a gente comprava numa loja de departamentos num carnê em 12 vezes. E aí, tipo assim, se terminou aquele tênis lá, lascou. Então era o mesmo tênis para a escola, para a festa, para poder jogar bola, e a gente tinha que, tipo, muitas vezes jogava descalço para não estragar o tênis, né? Então, porque se ralasse, estragasse ou ficasse sem a sola, bom, você ia... Nem chinelo tinha na época, né, pra gente. Era uma época que o dinheiro era muito, muito escasso mesmo para ganhar. Então, respondendo a sua pergunta, se minha família apoiou, assim, sendo bem sincero, meu pai sempre quis que eu fizesse outras coisas, né? Mas ele também nunca reprovou. Chegou, não, você não vai fazer isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a minha mãe sempre falou para mim, que eu acho que foi o que me deu asas para eu poder ganhar o mundo, para eu sempre fazer as coisas que eu gostava e para eu ser feliz, né? Então, isso me deu muita força para eu poder, com 18 anos, depois que eu arrumei o meu primeiro emprego, eu saí de casa, fui morar com outros amigos, e aí, assim, de lá para cá, eu me viro até hoje, né? Eu não voltei mais para casa, né? Eu acabei tendo uma vida de adulto, né? Tipo, tenho meu dinheiro, eu como com meu dinheiro, me visto com meu dinheiro, e eu tenho que me virar. Tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem, isso é normal para quem não é um grande empresário, ganha um monte de grana, etc. Né? Teve épocas da minha vida artisticamente que eu
que eu ganhei bastante dinheiro, e aí eu investia tudo na minha arte, né? Então, são maneiras de administrar a nossa vida, né? Uns pensam em comprar carro, casa, casar, ter filho e ter uma vida mais tranquila, outros pensam em ser só artista, viajar pelo mundo. Eu tenho amigos meus que conhecem mais de 150 países porque nunca mais voltou para casa, né? Vive artisticamente viajando por aí, é mochileiro, né? Isso é uma coisa bem legal, assim, para quem escolhe. Mas isso é uma escolha também, né? Então, vocês estão numa época onde vocês vão decidir muita coisa, né? Pelo que eu estou olhando a carinha de vocês aqui, vocês devem ter entre 14, 16, por aí, né? Então, essa época ainda é uma época onde vocês vão descobrir muita coisa e daqui para frente vocês vão talvez escolher uma profissão, né? Porque ainda tem mais o primeiro, segundo, terceiro colegial da minha época, não sei que agora mudou o nome, né? Vocês vão dali, vocês têm que começar a descobrir, tentar descobrir uma profissão daquilo que vocês acham que é legal para vocês ou escolher porque precisa mesmo trabalhar, né? Acho que a Beyoncé queria perguntar uma coisa, depois a Camila. Tem uma pergunta bem interessante aqui. A Camila, que eu acho que é o Renan, né? Pergunta do Nicolas. Você acha que o hip hop pode mudar a vida de uma pessoa com depressão? É uma pergunta bem complexa, porque que eu não sou psicólogo, né, para poder responder com propriedade. Porém, eu acredito muito quando você gosta de alguma coisa, você se apropria daquilo como verdade, né? Então, quando a gente faz uma coisa com amor, com carinho, com dedicação, que você tem parceiros, amigos que estão próximos a você, que fazem a mesma coisa, é como se fosse uma corrente. Uma pessoa vira elo do outro e todo mundo dá apoio moral, né? Porque muitas vezes a pessoa não precisa do dinheiro ou especificamente daquela roupa, né, que a gente vê todo mundo no maior style e tal. Muitas vezes você precisa só de um apoio moral, alguém falando assim, poxa, meu, você escreve legal, pô, melhor aqui, ou vamos lá, ou leia esse livro, sabe, um incentivo. Eu acho que o incentivo e o apoio moral, quando a gente fala de apoio moral, só para ficar mais entendido, as pessoas precisam, quando elas falam, elas podem fazer o assédio moral, que é, você não presta, esse cabelo seu é não sei o quê, é muito sujo, você só vem com roupa não sei o quê. Isso aí é um assédio moral ruim, negativo, né? Agora, quando a pessoa fala assim, nossa, você colocou essa camiseta com essa correntinha, ficou da hora, é um assédio bom, né? Que ela está te incentivando, está te apoiando. Então, eu acho que as pessoas, quando elas têm hoje tem prova de matemática, eu não estudei nada, tal, não sei o que lá, a pessoa vem do teu lado e fala assim, senta aqui comigo que eu faço uma revisão com você, quem sabe possa te melhorar. Isso é um apoio moral, isso é um incentivo, isso é uma coisa positiva, né? Então, assim, a depressão, muitas vezes, vem de vários fatores, né? Ou é problema em casa, ou é problema financeiro, ou você está dormindo num lugar que você não gostaria. A gente fica assistindo televisão, vê aquela super produção com o carro do ano, o cara pisca e tá numa casa que a gente chama, né, de novela, né, ou então vitrine, né? Só que a realidade nossa no Brasil não é bem isso, né? Eu conheço um monte de amigo meu que é super famoso, você chega na casa da pessoa, a casa é a mais simples que tem, bem humilde, bem móveis simples, coisas simples, né? Se vocês entrarem no meu Instagram, não é como a vida é. Meu Instagram é lindo, só tem eu lá nas poses, nos palcão, naqueles textos positivos. Isso você vende o seu trabalho, né? É uma propaganda daquilo que você faz, né? Hoje eu estou aqui num estúdio, você pode ver que tem um paredão com discos dourados, um monte de selo, tá bonitinho. Mas eu não moro num lugar assim tão bonitinho, né? Minha casa também é uma casa humilde. Então, o hip hop pode mudar a cabeça das pessoas, pode tirar a pessoa da depressão.
vai depender muito dela querer, né? Porque muitas vezes, utilizando um outro exemplo, vamos falar de um familiar que fuma, né? A gente sabe que o cigarro não é uma coisa muito boa para a saúde. Aí você fala, para de fumar, para de fumar, para de fumar, né? E aí a pessoa só vai conseguir parar de fumar se ela quiser parar de fumar. Não adianta vir médico, não adianta vir um tratamento, porque aquilo se tornou parte da vida dela. E a depressão é uma doença invisível. Muitas vezes a pessoa tem depressão e ninguém enxerga, nem os professores e nem os amiguinhos, né? A gente percebe por algumas atitudes. Ela fica um pouco mais quieta, ela fica chateada com qualquer coisa, ela fala pouco, ela não se... Mas tem gente também que não pode confundir com o introvertido, né? Ou a pessoa que tem a pessoa que é mais que tem um pouco mais de vergonha, vamos falar assim, né? Que ela não é tão faladeira, não participa muito de tudo, só fica ouvindo, fica quietinha ali no canto dela. Então, assim, essa palavra da depressão, ela é uma doença invisível. Então, quem deveria descobrir isso, né? E a gente precisa de ajuda, são os médicos, né? Então, quando a gente percebe que alguém está meio cabisbaixo, o ideal seria a gente se aproximar, tentar conversar e falar coisas positivas, falar coisas boas, né? Então, é bem complexo essa sua pergunta, mas ela é muito importante, porque a gente ouve as crianças nas escolas ouvindo aquelas músicas que eu acho que vocês usam a palavra de sad music, né? Músicas tristes. Então tem um monte de rapper americano, um monte de rapper europeu, japonês, coreano, principalmente nas músicas do K-pop, né? Quem está ligado nas coisas acaba traduzindo, acaba pegando lá as músicas, e as músicas são bem depressivas mesmo, né? Então, são para baixo, são uma coisa assim. Mas isso é a gente fala, isso é dessa geração. Não é dessa geração, porque eu também sofri bullying na escola, que a gente chama hoje de bullying. As pessoas davam tapa nas nossas costas, empurrava a gente na fila, derrubava a nossa lancheira, que na minha época ainda a gente levava lancheira. Eu nunca levei, mas alguns amigos levavam. Te derruba a coisa, sempre tem o valentão e a valentona da escola, e aí a gente fica tipo, a gente não quer brigar, né? Então tem todo um processo que leva você a ficar com depressão, né? São vários fatores que levam a gente para esse imaginário negativo, né? Então, assim, levanta, como é que a gente fala na gíria, né? Levanta a poeira e vamos que vamos, porque a vida é muito mais do que só as pessoas negativas ao nosso redor, derrubando a gente, né? A gente tem pessoas que foram humilhadas a vida inteira e são consideradas gênios, né? Da música, da literatura, da arte. Então, não se deixem abater, não. Vamos pensar sempre positivo e tentar descobrir aquilo que a gente gosta, né? Eu acho que é importante. Beyoncé, vai lá. Beyoncé, você está com um problema no microfone. A gente não consegue te escutar. A gente não consegue te escutar, Beyoncé. Dá uma olhadinha aí. Isso, escreve aí então, melhor, né? Se não conseguir falar, a gente consegue ler. Ornei, essa questão que você colocou aí da depressão, né? Essa semana o Grêmio Estudantil, inclusive, falou, essa semana não, esse mês, né? Falou desse tema nas salas, né? Passou nas salas conversando com os alunos sobre essa questão, né? Porque às vezes a gente tem ali, é aquilo que você falou, né? Uma coisa invisível, né? A gente não consegue ver. Porque e a depressão também ela não tem hora para vir, né? Ela pode vir em qualquer momento. Mas eu acho que quando a pessoa busca também, por exemplo, o hip hop, né, que lida com dança, eu acho que ele pode ser um caminho assim para como que eu posso fazer? Ir para um outro lugar, né? Que não caia nesse lance de você se sentir para baixo, né? De você abandonar, né? De você se abandonar, porque a depressão ela vem é como se você fosse se abandonando, né?
E a gente tem, assim, né, dentro da arte, principalmente, a gente tem muitos artistas, né, que têm depressão, e tem pessoas que se curam também, não se curam totalmente, aquilo que você falou, é uma coisa que precisa de uma orientação médica, né? Mas que aquele momento ali pode ser o momento dela, né, não abandonar-se, né? E eu acho o hip hop, por exemplo, é um caminho legal, o grafite, né, de você também expressar coisas também, porque às vezes a depressão também ela vem com coisas do passado, coisas de infâncias, né, coisas que vêm ali se acumulando na pessoa, né, e às vezes a gente precisa também ir limpando esses caminhos, né. O que eu percebo, por exemplo, não é uma doença de jovens, tá? Porque eu também sofro de depressão. Porque quando a gente tem um processo de trabalho e aí as coisas começam a dar errado, você entra num caminho assim, tipo, né, de curva para se fechar, e aí eu tenho um método, né, para tentar sair disso sozinho, que eu preciso respirar, porque parece que você está se afogando, né? Então você precisa desse volume de oxigênio positivo. Vai, caramba, que vai dar certo, entendeu? Eu não vou mentir para vocês, eu tenho meus altos e baixos, né? E tem hora que você fala que, meu Deus. E aí eu assisto um filme, eu pego uma pessoa que eu tenho uma amizade boa, peço um abraço, e aí conversa com alguém que possa não te julgar, né? Porque as pessoas têm costume de julgar o outro, né? Quem é quem para julgar, né? A gente tá ali a gente tá aqui de passagem, né? Então vamos menos, né? Ninguém é o dono da verdade, né? Eu acho que é importante a gente poder conversar com as pessoas. Eu acho que a conversa abre muitos caminhos, né? E a gente não consegue a resposta imediata. Conversar vai resolver os problemas. Não. É uma parte do processo. O outro processo é de dentro da sua cabeça, dentro de você tem que buscar. Não é muito fácil, não, Ricardo. Só que a pergunta tem uma pergunta que é mais fácil, da Mariane. Você dança? Eu dancei até 1999, mas de vez em quando, por exemplo, eu fiz um campeonato agora em Joinville e aí eu entrei na roda lá, fiz uma gracinha, mas o meu corpo já está pesado, porque eu não pratico todo dia, né? Então, eu sei fazer alguns movimentos, porque existe uma memória corporal, meu corpo ainda está saudável, tô dentro de um peso que eu me aguento, né? Estou com 75 quilos, então eu estou bem esbelto, e aí eu consigo fazer umas coisas ainda. Pergunta da Beyoncé, você faz algum show e uma apresentação, algo do tipo? Sim, eu sou DJ, né? De vez em quando algumas pessoas me contratam para poder fazer apresentações, como eu falei no início da apresentação também, eu ainda organizo um evento lá na São Bento, e na São Bento a gente leva toca-disco, leva vinil ainda, porque não é nem nada digital, é tudo analógico ainda, né? Então a gente leva um vinil, e aí, para manter a cultura como ela nasceu, né? Então, essa parte do DJ. E umas 2 vezes por ano eu faço um show musical com o meu grupo Radicais de Peso. Eu não gosto de... Eu tenho algumas músicas solo, mas eu não sou bom de memória, então eu preferi ficar com o meu grupo, porque aí as minhas partes são umas partes menores, né? E aí eu faço essas apresentações. Grafite, sim, eu também faço apresentação de grafite, mas aí já não é apresentação, né? Você faz um desenho, vai lá, transpassa do sketch. O sketch é um esboço, né, que a gente faz no papel e passa para a parede. Da parede você vai colorindo e vai deixando mais ou menos do jeito que você achar bacana, né? Eu tenho obras exposta na exposição dos Gêmeos, lá hoje a exposição está no Museu Oscar Niemeyer, né? Não é muita coisa, mas é da época aí de vocês, assim. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, e aí eu fazia os desenhos tudo no caderno, né? Fazia uns desenhos no caderno, fazia numa folha transparente, pintava com uma tinta, esse tipo de coisa, né? Então, essas obras, né, que a gente chama, porque são pedaços de uma arte que virou outra coisa.
dos meus desenhos está à venda, né? Que eu escrevi, os gêmeos pintam um desenho em cima e eu pintei uma palavra embaixo, aí eles reproduziram isso, e aí as pessoas têm a oportunidade de ter essa obra, né? O Gêmeos hoje é considerado um dos artistas plásticos dessa nova contemporaneidade, mesmo vindo da rua do grafite, de altíssima expressão, né? Então, para mim é muito gratificante, mas eu também não posso também falar que assim, é porque você é muito bom, né? Para não falar palavrão, você é muito bom. Não é isso, é porque quando eles tinham 9 anos de idade, eu tinha uns 14 ou 15, sei lá, a gente trocava desenho na janela, e aí eu levava para casa, pintava, no outro dia eu vinha, dava a roupa pintada, aí eles me davam outro desenho, eu levava, então a gente fazia isso, né? E aí eles iam aprendendo essa técnica. E aí, quando a mãe dele começou a liberar eles para dançar, que a gente dançava na porta da casa deles, né? Que era a única calçada que, por acaso, era mais retinha, né? Então a gente colocava o papelão ali e ficava treinando lá. E aí eles se encantaram com isso. A gente é amigo e da mesma turma de dança, da mesma grupo, né? Nosso grupo chama Street Warriors, e em português quer dizer Guerreiros da Rua, né? Inspirada num filme, The Warriors, de 1983. Então, a gente tem uma turma, a turma é a mesma, não tem membros novos, são os mesmos desde 1983. Está todo mundo já com a minha idade, já, tirando os gêmeos que é mais novinho um pouco, né? Que eles têm uns 44, 46. Mas a gente é da mesma turma. Aí, falando de rap, que tem uma pergunta aqui, da onde eu tiro a inspiração para fazer as minhas músicas, eu gosto muito de provocar a política, né? Então, quando você vê algumas coisas que não estão... Faz um tempo que eu não escrevo, porque também, de quando eu fiz a minha primeira letra do rap até hoje, ela é muito atual, porque a política em si não mudou, né? Ela sempre procura, de alguma maneira, não beneficiar diretamente o povo, né? Então, você vê que políticos ganham muito dinheiro, e aí você fala assim, mano, que profissão é essa? Ser político não é uma profissão, deveria ser uma ação de todo cidadão. Nós somos cidadãos políticos. A partir do momento que você segue uma regra, existe uma política da escola. Está todo mundo me ouvindo aí, no maior respeito, então isso é uma política de boa vizinhança, né? Nós estamos educadamente nos comunicando. Então, tem uma sistematização. Isso não deixa de ser política, mas essa é a política boa, porque tem a política ruim, né? Que é aquela que a gente vê que o cara roubou o dinheiro, transferiu dinheiro para não sei o quê, e eles ganham muito mais dinheiro do que conseguem gastar. Então, assim, aí você vê que poderia ter feito um encanamento na rua tal, uma ponte poderia ter melhorado e ter feito manutenção, que a ponte não ia cair. Então, assim, são várias coisinhas que a gente vê no dia a dia que dificultam a vida da população. E os políticos estão lá para organizar, né? Então, assim, imagine se os políticos estivessem dentro dessa escola. Eu acho que estaria uma bagunça, né? Então, eu sempre falo que os professores deveriam ser os políticos do Brasil, porque aí eles iam colocar ordem na casa, né? Ou então as nossas mães, né? Porque, não querendo falar que os nossos pais não são bons, mas assim, mãe é aquela que tem um instinto de cuidar, né? E o homem é meio de largar, né? Então, nós ainda vivemos numa sociedade meio machista, né? Então, eu sempre gosto de falar, não, se a mãe estivesse na política, estava tudo resolvido, estava todo mundo vacinado, estava todo mundo já liberado, e tem hora para chegar e hora para sair, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Então, a minha inspiração vem dessas coisas, né? E muitas vezes, uma vez eu fiz uma letra falando sobre uma criança que eu vi na rua pedindo esmola, né? Então, ali eu pensei, caramba, meu, que diferença tem daquele ser humano que não tem dinheiro para aquele outro que está adulto, tem um carro e falou não para ela, né? Tá certo que não dá para a gente sustentar todo mundo que está na rua, né? Porém, eu fiz uma história como se eu fosse a criança, né? Para entender como é que é passar por isso, né? Então, a gente vai analisando as coisas e vai usando. E como é rima, né? Você aprende a fazer a poesia
você aprende a fazer uma poesia com a fonética no final igual, né? E aí fica fácil, né? E aí você aprende o método e beleza. E o mais curioso de tudo que eu vou falar para vocês, eu era horrível em português na escola. Eu já escrevi livro, eu já escrevi mais de 30 ou 40 letras de música, eu dou palestra em escola, e tem outra coisa curiosa também, eu não estudei corte e costura, e aí eu fui dar palestra numa faculdade de moda. Como assim, gente? Então, assim, muitas vezes a gente pode perceber, não sou bom de matemática, aí você vira, sei lá, gerente de banco que vai cuidar da parte financeira de alguém. Você fala, mas como assim? Né? Então, assim, o universo está te preparando para alguma coisa. Então, saiba aproveitar os estalos e verificar todos os detalhes na sua vida. Porque eu aprendi muita coisa. Quando eu fui votar há uns anos atrás, eu cruzei com a minha diretora, que era professora de matemática, era diretora da escola, e eu não fui um bom aluno, assim, né? Bom aluno, assim, de tirar tudo 10, não. Aí ela, oi, tal, como é que você tá? E aí eu falei para ela, você lembra das minhas notas, que eu era ruim de português e tal, né? Eu passava sempre raspando, né? Ela, eu lembro. Nossa, você me dava um trabalho, porque para fazer você entender, então, ó, eu gravei, aí eu falei tudo que eu fiz, né? Ela, menino, é sério, que legal, tipo, sabe, você vê um sorriso dela, tipo assim, missão cumprida depois de 30 anos, né? Porque os professores sempre guardam na lembrança, né, os alunos que passaram, e aí você fala, poxa, eu tinha um aluno assim, o que será que deu da vida daquele rapaz, daquela menina, né? Então tem essas curiosidades, né? O Renan perguntou aqui quantos discos você lançou. Se eu contar entre mixagens, né, que você pega a música dos outros e mixa e grava, e aí você faz, a gente chama de mixtape, né? Faz uma cópia e dá para os amigos, vende na festa e tal, uns 20 mais ou menos. Mas se eu pegar só as minhas músicas com o meu grupo, eu acho que eu já participei de uns. Porque tem anos que a gente participa de coletânea, né? Então você grava uma música e aí essa música sai num disco de fulano. Eu fiz letras para outros artistas, né? Então, se eu juntar essas partes assim, né? Que as pessoas gostavam daquela poesia, não, eu adorei essa letra aqui, deixa eu gravar. Pô, vamos fazer um negócio, né? A gente faz uma parceria. Discos solos do meu grupo, 2. E disco que participei, acho que tem uns 6 ou 8, mais ou menos. E discos que saíram músicas minhas em coletâneas, aí juntando tudo, aí dá um monte, mas é a mesma música que sai no disco A, no disco B, no disco C, né? Porque as pessoas gostam daquela música e acaba virando referência para algumas histórias, né? Você tem algum livro falando da sua vida? Falando, assim, resumidamente da minha vida, não, mas contam partes da minha história, porque em algum momento, talvez eu tenha sido relevante para a pessoa que está escrevendo, né? Então, eu já fui homenageado, como, por exemplo, o cara pega a minha foto e escolheu 20 artistas para colocar dentro do... Cada capítulo ele punha uma foto de alguém. Então, ele achou que eu era relevante naquele momento, que ele foi escrever o livro, não, um cara importante, tem que estar aqui nesse rolê. Aí, citações de, as primeiras pessoas que fizeram o campeonato, não sei o que lá, e põe o Rony lá. O Rony estava no disco, fez não sei o que. Aí sai, tem muita matéria, jornal, revista, TV, essas coisas, eu fui bem procurado, né, para esse tipo de matéria, e falar. Agora, falar especificamente contando minha vida como se fosse uma biografia, tem gente querendo escrever, mas tem tanta coisa que eu fiz que eu precisaria parar, né, um ano da minha vida, né, para poder lembrar das coisas que eu fiz, porque eu trabalho todos os dias e quem faz, né, não fica fazendo como se fosse um diário para lembrar tudo que a gente faz, né, muita coisa. Tem mais uma aqui do Nicolas. Você já foi discriminado por causa da sua profissão?
Nicolas, eu vou te contar um negócio bem engraçado, assim. Tem dia que você chega assim, pô, legal, você é DJ, né? Pô, você canta rap, ou você é grafiteiro, tá? E você trabalha com o quê? Aí eu sou artista. Tipo assim, eu ganho dinheiro com isso, né? Essa é a minha profissão, né? Então, as pessoas ainda no Brasil, né, por achar que não é investido na arte e no esporte, né? Você só vê o jogador de futebol famoso ganhando dinheiro. E aí a pessoa que joga bola ganhando dinheiro também, mas não é famoso, aí você acha que o cara tá lá só jogando bola, né? Até esses dias atrás aí, o skate era discriminado, né? Tipo, esse esporte aí não é de gente decente, vamos falar assim, né? Para não chamar de vagabundo, né? Surfista não é profissão, né? Então, assim, aí o cara ganha uma medalha de ouro, tá rico, milionário, e a gente tá aqui olhando eles lá e chamando ele de vagabundo, né? Só que o cara se alimenta melhor que a gente, tem uma disciplina, é esportista, faz exercício todo dia, treina tantas horas por dia, talvez ele treine mais porque a gente trabalha dentro do escritório, e as pessoas acham que isso não é uma profissão, né? Então, o esporte é uma profissão, e em volta do esporte tem um monte de profissional junto, tem o treinador, tem o condicionador físico, que é um preparador físico, que vocês têm um dentro da escola de vocês, que é o professor de educação física, tem uma pessoa que orienta ele para poder falar, né? Então, provavelmente deve ter alguém do ramo de educação junto com ele. Tem o antidoping, que é um médico que analisa, um médico que, se ele tiver com dor de dente, precisa pedir uma autorização para tomar um remédio. Então, não vai na farmácia, compra um negócio para passar dor. Não, ele precisa de uma autorização, porque ele é um atleta, então ele é fiscalizado. Então, todos esses esportes são fiscalizados, né? E aí, sim, claro, já fui discriminado. Hoje menos, porque o hip hop está bem abrangente. Tem pessoas que aí já parte para outra coisa, né? Ou não gosta, ou apoia ou não apoia. E a discriminação vai continuar tendo, né? Tem uma parte da discriminação no Brasil, que eu acho que é um tema importante para falar. As pessoas olham para mim e falam assim, o cara é branco, mas eu sou filho de índio com preto e com branco. Então, eu sou nem tem isso na classificação do gênero, da etnia no Brasil, né? Que é o mestiço. Então, eu tenho o cabelo de índio, se eu tomar sol, eu escureço muito rápido, mas você fica muito tempo dentro de casa, você vai esbranquiçando, né? Então, meu cabelo é meio azulado. E aí, o meu nariz e meu lábio é mais largo do que o dos meus amigos brancos, né? Então, eu nem gosto, e quando eu vou no hospital, ou vou em algum lugar que eu preciso colocar, se é branco, preto ou pardo, eu fico nervoso, porque eu não sou nenhum dos três, né? Então, eu falo, tá, e ele tem outra opção? Não tem. Aí você tem que escolher uma opção que não está na regra, né? E nós temos uma outra problemática também no Brasil, que nós todos somos filhos de escravizados, de pessoas que invadiram a nossa terra e de nativos, né, que são os índios. Então, nós entramos numa outra questão, que é a fenotipia. O que é fenotipia? É a cor da putz, é a cor da sua pele. Então, nós temos pretos claros, pretos escuros, pretos retintos, nós temos índios brancos, índios amarelos, índios azuis, índios vermelhos. Nós temos brancos, brancos morenos, brancos pardos, brancos. Então, assim, nós temos na nossa gênese uma mistura muito engraçada. Eu vou falar uma coisa louca para vocês. Por exemplo, tinha uma amiga minha, você não pode participar que você é branquela, né? Ela era realmente clara, de cabelo liso, e beleza. Ela falou assim, tá, então dá um passo para frente aqui, por favor. Aí ela pegou a foto da mãe dela, uma senhora, cabelo loiro, branquinha. Tá, aí ela falou assim, agora eu vou te mostrar meu pai. Aí ela tirou o preto, retinto, Zulu. Aí, tipo assim, tá, eu sou o quê? Aí mostrando a foto para a pessoa. Então, as pessoas julgam pela tua fenotipia, né? Se você tivesse em alguns outros países, você é considerado preto, você é considerado mestiço, Então, assim, cada país tem uma cultura diferente. Por isso que dentro das escolas a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente vai se referir ao outro cidadão
como A ou B ou C, né, dentro dessa etniologia, que eu acho que eu entrei um pouco na história, mas eu acho que é importante, porque o hip-hop discute muito isso, né, com as pessoas, né? Então, nós temos no IBGE, que é um instituto que faz a pesquisa, 51% da população é preta, tá? Então tá, aí você vai do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, toda aquela parte ali do norte, Amazonas, etc., só tem filhos de indígenas, e aí a parte preta está mais por parte do Nordeste, e aí a parte miscigenada está da Bahia para baixo, que é Minas Gerais, Espírito Santo, etc. Aí você consegue ver uma... Para quem teve a oportunidade de viajar ao país, você percebe que o nosso país é todo ele colorido, né? E é um povo lindo, cara, porque a gente fala com sotaques diferentes no mesmo país, fala com línguas, né, diferentes dentro do mesmo país, e tudo é português, mas é um português vindo de uma mistura dos povos burgueses que vieram da Europa, que invadiram o nosso país, com o tupi-guarani, que era a língua nativa, e ainda misturado com os escravizados que vieram, né, sem querer, por vontade própria, para o nosso país. Então, tem toda uma gama de situações que a gente tem uma nova língua, né? E as pessoas falam, você fala tudo errado, mas não é que eu falo errado. Quantos anos nós ficamos proibidos de ler livro, né? Quantos anos nós ficamos proibidos de acessar a educação? Então, assim, a nossa nova educação, essa que vocês estão tendo oportunidade, que é uma oportunidade matriz, né? É ótima para vocês, veio da minha geração para cá. Então, assim, a educação de verdade veio depois da ditadura, que é de 1984 para cá, se eu não me engano, né, professor? De 84 para cá, veio a tal da República, né, a tal de fazer as coisas mais para todo mundo, etc., né? Então, pensando na história, nós temos aí uma evolução pequena, mas tivemos uma evolução, né? Porque antigamente as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam ler livro, as mulheres tinham que ser prendadas de casa, elas não podiam fazer o que elas fazem hoje. Então, assim, teve a revolução das mulheres também pelo mundo inteiro, desde a época do sufrágio, mas antes da época do sufrágio, né, que vocês podem colocar essa palavrinha aí para estudar o que quer dizer, antes disso aí, teve um monte de mulher que lutou por liberdade no mundo inteiro. Hoje tem alguns países ainda que a mulher não pode tirar a burca, né? Vamos pensar assim, né? Por causa da religião, a religião domina o planeta. Tem muitas histórias aí, como ser humano, que a gente olha assim e fala assim, gente, mas por quê, né? Porque a gente não está vivendo nessas culturas, a gente não entende, né? Então, a cultura oriental é muito diferente da nossa, a cultura dos russos é muito diferente da nossa, né? Aquela região ali da onde Jesus nasceu, lá, do centro da Europa, acima da África. Você vai para a África, você encontra tribos ainda, de tribal mesmo, de pessoas que vivem em tribos, em ocas, né? Tem muitos países que não estão evoluídos em questão de... Não é evoluído, não é essa palavra, desculpa. Eles não estão vivendo dentro de uma urbanização. Eles gostam de viver pela terra. Então, o pensamento deles é de compartilhamento. O nosso é capitalista. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para ter uma camisa, para ter uma blusa, para ter um livro, uma revista, qualquer coisa que você quer se divertir, você tem que pagar. Nessas tribos, não. Lá é tipo, onde come um, come todo mundo. Quando traz a comida, todo mundo faz a comida, divide para todo mundo. Então, aí nós temos essas questões, né? Que eu defendo muito o africanismo e algumas vezes a gente é contra o eurocentrismo, que tem uma questão do esbranquiçamento, do empoderamento, então tudo é melhor da Europa, o futebol de lá tem que ser o mais caro, mais legal, então assim, a gente está passando por isso pelo hip hop também, né?
Porque não tem campeonatos na América Latina valendo vaga, só tem na Europa. Por quê? Porque eles querem ser o centro do universo. Né? Tem muito isso também, né, Rony? Nas artes visuais, né? No próprio teatro também teve esse embranquecimento, né? De obras, né? Essa é a parte mais triste no teatro, né? Porque as O pessoas teatro queriam ser também. pretos para poder ter um preto lá, e aí, né, essa parte é uma parte até vergonhosa, né, da arte em si, né? Ô, Rony, a gente está chegando aí no final, Ah, tá? Mas eu queria pontuar algumas coisas que você falou aí, que eu achei super bacana, importante legal. para nós aí, somente para os alunos, né? Que você falou também um pouco da sua história na escola, como aluno, né? Das dificuldades de aprendizagem, né? De se comunicar, da forma de você se manifestar, porque eu acho que também tem isso, né? De como que o aluno se manifesta e como que também ele é recebido também, né? E aí a arte passou a ser uma grande escola para você, né? Que assim, ela te mostrou coisas que você não conseguiu desenvolver na escola, né? Por algumas questões, você conseguiu desenvolver no próprio hip hop, no grafite, né? No rap, que vai tratar da questão da música, né? De escrever, da escrita. Então, essa é uma coisa que eu achei super bacana, né, para mostrar para os alunos que assim a arte ela faz essa mediação com várias linguagens, né? Ela abre vários caminhos para a gente poder pensar outras coisas e para a gente poder fazer outras coisas também, não necessariamente ser só a arte, né? A gente começa a partir da arte a criar outros caminhos, seja em outros pontos, né? E aí, quando você falou da política da boa vizinhança também, porque nós professores, a gente sempre, né, estamos em sala de aula com eles têm consciência disso, que sempre a gente está colocando essas questões da escuta, né, de se escutar, né, a professora Camila que está lá, essa semana ela falou, Richard, eu vou passar em cada sala, porque aconteceu um evento, uma coisa eventual a semana passada, né, e aí ela resolveu conversar com os alunos sobre essa questão da escuta. Então, preparar essa plateia, né, que é o aluno também, que ele é uma plateia, para estar na escuta, saber quando a gente tem que falar, saber quando a gente tem que ter essa disponibilidade de participar, que é o que está acontecendo aqui também. Isso foi bem legal aí para somar no nosso encontro. E da questão da discriminação, né, que você colocou, porque assim, esse preconceito linguístico, né, com a linguagem de um povo que é tão diversificado, né? Esse povo de miscigenado aí, da miscigenação brasileira, e que cada lugar traz, né? Essas pessoas que vão chegando ali, né? E que não necessariamente a gente precisa realmente levar a sério, né, essa questão da linguagem, né, de ser correta, porque, por exemplo, eu sou do Paraná, então, o Paraná ele tem alguns vícios também. O carioca tem alguns vícios, puxa bastante, né? Então, né, o norte, o nordeste, então, cada lugar traz uma forma de se falar, né, a linguagem do português, e principalmente essa questão que você colocou da ditadura, do acesso à escola, né? Do próprio lugar, da própria região, né? Então, assim, eu achei super bacana a sua participação mesmo, assim, somando aí com a gente nesse encontro. Eu não sei se tem mais alguns alunos para perguntar alguma coisa. Se a Camila quer falar alguma coisa O Renan, também. acho que perguntou outra coisa aqui. Você acha melhor músico? Quem você acha melhor músico além de você? O Renan, eu sou fã de todo mundo. Na verdade, eu faço música porque eu acho da hora, mas eu não me considero assim um belo artista, né? Eu sou fã de todas as pessoas que escrevem e tem uma música que a gente consegue ouvir, mas não só por curtição. Você ouve a música, você fala, nossa, essa música aqui é gostosa de ouvir, né? Isso é uma das coisas. Então, a Mariana está agradecendo a participação. Eu preferia, eu não sei, talvez a expectativa dos alunos pudesse ser uma coisa meio, né? Mas eu acho que também vale muito a questão da gente trocar essa ideia e de saber que a gente, como artista, também tem assuntos, entre aspas, né, chatos, mas elas são importantes no dia a dia da gente conversar, da gente trocar, porque foi a minha experiência dentro da escola
E eu acho que essa troca, né, de tipo, puta, mas o cara conseguiu fazer aquilo, eu acho que aquilo lá é... Olha, então, assim, o olhar, né? Respeitar as pessoas, tipo, se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, cara, né? Para tudo, né? Vamos conversar de verdade. Vamos conversar e resolver, né? Então, vocês têm problema em casa, saber também, de repente, eu passei por isso esses dias, eu posso compartilhar com vocês, eu discuti com meu pai, né? Aí eu olhei assim e falei assim, cara, tá errado isso aí, meu. Ô pai, não, volta a fita, vamos rever isso aqui, porque não está certo. Você já está com 86 anos, eu estou com 54, a gente vai discutir a essa hora da idade, tio. Né? Então, vamos menos, né? Vamos tomar um café, para com isso, porque agora nós não estamos mais disputando nada com ninguém, né? Então, dentro da nossa casa, talvez quando a mãe da gente está nervosa, ela pode estar trazendo um problema da rua, né? Vamos ouvir, vamos conversar, abraçar, saber por que ela está com esse problema. O irmão mais velho só quer, né, quer mandar na gente. Ô tiozão, né? Tiozão pode dizer, né? Na gíria do ovo mais velho, cola aí. Ô de menor, cola aí, pá, vamos trocar uma ideia, porque eu acho que a conversa resolve muito, né? Então, é isso. Legal. E eu acho que vale muito o trocar. Se o professor chamar a atenção, é porque saiu alguma coisa da linha. Se alguém te chamou a atenção, alguma coisa está fora nessa regrinha do dia a dia, né? Então, vamos prestar atenção nisso, porque a gente não está sendo menos, né, de voltar atrás e rever nossos pensamentos, né? Nossos conceitos, Eu né? vou colocar aqui no chat, quem puder copiar, eu vou colocar o endereço do Instagram, porque tem gente perguntando se tem capa, e se tem discos, etc. E eu vou colocar aqui alguns links para vocês poderem só stalkear mesmo, tá? É só para vocês darem uma olhadinha. Aqui tem o evento Batalha Final. Aqui Ô, Ronei, depois você envia no meu WhatsApp, que aí eu passo nos grupos, para os grupos também, tá bom? Para os legal. professores compartilhar, tá E bom? o grupo no Spot, eu não sei nem escrever, no Deixa eu pegar aqui já. Spotify. Rádio Pega o Texto. Aí é isso, gente. Então, sextou, né? Vamos. Sextou. Quando todo mundo está indo para bagunça, eu vou para casa ler e escrever. Obrigadão, Ronei. Cibele, agradecer aí, tá? Pela generosidade. Essa menina, ela fez um Cibele. quadro de presente para mim. Cibele. Obrigado mesmo, viu, Cibele? Eu que agradeço. Obrigado aí, foi um presente pra gente aí ter o Ronei, tá? E agradecer também a Ana Pérola, né? Ana Maria Pérola, minha aluna. Tudo bem, Ana? Obrigado. Acompanhando aqui, ó, e fazendo as artezinhas dela. É ótimo os trabalhos dela com você, Cibele. Parabéns aí por esse engajamento aí, tá bom? Obrigado mesmo. Ronei, muito obrigado, nós agradecemos, tá? E sextou. Obrigadão, gente. É nóis, valeu. Tchau. 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 Foi embora?